Sejam bem-vindos, médicos do futuro, a mais um episódio do The Health Tech Show. Meu nome é Bianca Miranda, eu sou host do nosso podcast e também fundadora da startup Health Tech Brasil. E hoje eu estou com uma convidada extremamente especial, um prazer te receber aqui, Carol. Doutora Caroline Canaan. Eu não vou nem abrir seu currículo aqui, eu vou deixar você se apresentar, porque senão eu tenho medo de pular alguma coisa ali. Quem é Caroline Canaan? Quem é essa pessoa? Diga Prazer, viu? Prazer estar aqui no podcast. Eu acho que é de extrema importância termos um podcast de saúde e inovação liderado por uma mulher, que também é fundadora de uma startup em tecnologia, e eu espero que esse podcast hoje ele seja um farol para outras mulheres que estão trabalhando com tecnologia e inovação. Legal, legal. E aí, você falou de mim, mas não falou de você. Exato. eu que vou te entrevistar. Tem essa, né? Eu falei pra doutora Mônica no episódio que eu trouxe ela aqui, eu falo pra você também. Eu olho pra você se fosse meus R+, né? Porque pra que eu olho pra cima, né? Ou tem aquele pessoal que já tá há muito tempo, aí você olha como chefe mesmo, né? E tem você que tá um pouquinho ali na frente, eu falo, não, vocês são minhas R+, mas hoje eu que vou te entrevistar. Lógico. Quem é Carol Canaan? Olha, eu estou, né, que agora as pessoas falam isso, eu estou no cargo, tá? Então eu estou médica e consultora de inovação no Hospital Albert Einstein. De formação, eu sou emergencista pediatra, tenho especialização em gestão em saúde e em biodesign, que é uma metodologia de inovação em saúde criada por Stanford. E sou também fundadora de uma startup que se chama Epitol, que acho que isso a gente não conversou. Eu vi no seu LinkedIn, mas no meio de tanta coisa eu acabei até perdendo essa. A gente vai trazer pra cá, vamos falar disso. Vamos legal. sim. E sou isso, mentira, tem mais um que é o cargo mais importante. Eu sou líder do grupo Equidade de Gênero no programa Einstein Diversidade, Equidade e Inclusão. Maravilha. Então, eu digo que esse é o meu melhor cargo, na verdade. Com certeza. Não, eu acho que é o mais importante, né? Hoje a gente não vai pro ar ao vivo ainda na primeira temporada, pessoal. Então agora, enquanto a gente tá gravando, tá rodando um episódio também da Sandra, que é uma mentora de carreira já de terceira idade, uma mulher negra. Eu trouxe ela aqui e eu falei, olha, esse episódio aqui é histórico. Tá, eu e você sentada aqui conversando de empreendedorismo, é uma coisa que, assim, a gente sabe que há poucos anos atrás não tinha. Sim. E se for muitos anos atrás, era até ilegal. Exatamente. A gente podia até ser presa, né, de estar sentada aqui falando alguma coisa que às vezes ia contra a hegemonia ali, né, de como o sistema é organizado. E, nossa, eu vejo que isso é minha missão de vida também, mais do que a saúde, mais do que a inovação, mais do que qualquer coisa, de fato, dar mais espaço para as mulheres. Depois eu quero até fazer a conta aí, eu não sei, eu acho que a gente já trouxe mais mulher do que homem como convidado no podcast, muito provavelmente. E tem essa tendência, né? Então você vê que, na verdade, o jeito como a sociedade se formou, acabou sendo natural ali, fez o clube do bolinha, e aí um homem chama homem porque tem mais coisa em comum. E agora a gente tá tendo mais espaço como mulher. E também não, acaba sendo a mesma lógica. Não é porque eu só quero chamar mulher, mas como eu sou uma mulher, eu acho que acaba sendo natural eu chamar mais mulheres, porque aqui eu tenho mais contato, né? O que você tem a falar sobre isso, assim? E eu acho que dessa forma a gente dá voz a outras mulheres, que assim, é muito né? importante. Quando eu comecei a me interessar por inovação em saúde, eu ainda estava na residência de pediatria, né? E naquela época, você encontrava poucos médicos envolvidos em inovação e desses poucos, todos homens. Então, as pessoas que eu comecei a admirar de alguma forma que estavam nessa área eram homens, né? Então, eu acho importante a gente começar a fazer essa mudança da rota. Muito importante. Assim, eu entrei no mercado de trabalho recentemente, né? E eu vejo que já tô sendo, na verdade, um exemplo ali para, de repente, meninas que estão na faculdade de medicina, meninos também, mas os alunos mais novos. Mas eu trouxe essa experiência da minha vida pessoal. Porque eu sempre era uma pessoa, eu sempre gostei das coisas que eram dos meninos. Eu gostava de jogar futebol, eu gostava de andar de skate, de surfar. E eu lembro que, assim, toda vez o skate é um exemplo muito legal. Eu pegava o skate, comecei a andar de skate depois de adulta, porque quando eu era criança era coisa de menina, ninguém nunca me deu skate, eu tinha que pegar emprestado dos amigos, né? Mas depois de adulta eu pegava o skate e ia andar. E aí já começou a ficar mais comum a gente ver as meninas mais novinhas dessa geração agora, né? Andando de skate e tal.
Carol, juro pra você, eu chego na pista, assim, adulta, e na hora as menininhas olham pra mim, elas começam a tentar fazer uma manobra, alguma coisa. Eu vejo na hora, assim, o espelho e como inspira, né? Então é muito importante esse lugar de representatividade mesmo, né? Acho que é isso que você tá trazendo agora, né? Sem dúvida, porque se a gente não se vê no outro, né, que é possível ocupar esse espaço, é complicado quebrar o paradigma, né? Alguém tem que ir lá abrir o mato, né? E depois o pessoal vai seguindo atrás e vê que existe uma trilha, né? Exato. E aí, esses primeiros que vão abrindo o mato, aí a gente leva umas arranhão aí no caminho, né? Uns arranhões, mas também passa esse caminho que, de alguma forma, nós estamos abrindo, passa também por um autoconhecimento, né? Recentemente, eu me peguei me questionando sobre o que eu serei como líder. E aí você se compara com outros líderes, né? Que a gente está envolvido na nossa rotina de trabalho. E um líder homem é muito diferente de um líder mulher. E não é melhor ou pior, é que são características que cabem ao gênero, né? E aí eu fiquei refletindo como que eu seria, porque eu sou uma pessoa muito espontânea. Se é pra dar risada, eu dou risada. Se é pra chorar, eu vou chorar. Se eu achei o negócio ruim, eu achei ruim. Então, e aí, as lideranças masculinas, elas têm um pouco mais de... como se fosse uma barreira para essas espontaneidades e vulnerabilidades, né? E aí eu fiquei me questionando, será que eu quero mudar ou ajustar para ser esse tipo de liderança, ou se eu vou me permitir ser quem eu sou, assim, né? E dessa forma, talvez trazer outras mulheres comigo. E não só mulheres, eu acho que isso que é legal, né? Porque tem essa questão dos papéis de gênero, e aí isso que você trouxe da liderança masculina, eu acho que ela pode até ser extrapolada para os homens como um todo. Aquela questão de homem não chora, então não mostra seus sentimentos porque você vai ser visto como fraco e isso vai te prejudicar. A partir do momento que você tem mulheres em cargo de liderança, que entendem o lugar... talvez de alguma emoção ou de alguma afetividade, aí vai depender do cenário, né? Sim. Mas assim, que a gente, pela forma como a gente foi criada, traz mais naturalidade com esses temas, que são inerentes a qualquer ser humano, a gente tem uma posição de liderança e agindo dessa forma, liberta as mulheres, dá um exemplo às mulheres, mas também liberta os meninos das próximas gerações que vão crescer e virar homens e vão ver, pô, mas se tinha uma líder que fez isso, tudo bem que ela era uma mulher, mas ela foi uma líder bem-sucedida fazendo isso, então, será que tem problema eu ser assim também, né? E aí eu acho que aí a gente vai abrindo espaço para uma nova geração como um todo, não só para as meninas, mas para todo mundo, né? Legal, né? Eu concordo 100% com o que você falou também. Acho muito legal a gente trazer esse caso aqui, né? E vocês também lá no Einstein terem esse espaço, porque eu acho que como instituição também ter essa preocupação é muito importante. A gente sabe que algumas violências são institucionais, né? Então elas vêm não só do dia a dia do ser humano, mas de como as instituições foram formadas mesmo, né? Então uma instituição reconhecer que existe necessidade disso também é lindo, né? Na verdade é o progresso acontecendo, né? Eu acho isso muito legal. Sim. E hoje lá dentro do Einstein, o diretor executivo de inovação é um homem, da qual sou muito grata, assim, Dr. Rodrigo Demarque, mas sob a gestão dele tem muitas mulheres. E a diretoria de inovação, ela tem algumas frentes de atuação e duas delas são muito bem sucedidas, que é a Eretz Bio, que é a incubadora de startups, né? E o Health Innovation Tech Center, que cuida de transferências de tecnologia, propriedade e patentes. E essas duas equipes são lideradas por mulheres, duas gerentes, e eles entregam um trabalho de altíssima qualidade, não só para dentro da instituição, o que tem o seu valor, mas uma vez que você está dentro da instituição, você conhece a cultura, então tem uma certa facilidade de entregar um bom produto ali dentro, um bom serviço, perdão. Agora, elas entregam um excelente serviço para fora da instituição, com rapidez, com eficiência. Então, acho que isso reflete muito
as líderes que elas são e que me inspiram e o quanto aquelas equipes são bem-sucedidas graças a essas lideranças femininas. Maravilha. Quando eu voltei do Texas, né, já com a ideia de abrir a startup, eu voltei para abrir a startup, porque abrir uma empresa lá nos Estados Unidos estava muito difícil com o visto que eu tinha. Eu falei, não, vamos abrir o CNPJ do Brasil, depois a gente vê o que a gente faz no futuro, né? E aí eu voltei para isso. Então, quando eu cheguei em outubro, comecei a procurar tudo que... Porque imagina, né? Lá em Dallas tinha a competição, um pitch competition, virou a esquina, tinha uma pitch competition, né? E aí eu falei, o que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu entrei na internet, procurei e caí direto na instituição de vocês lá. Tava tendo o congresso do... Frontiers, e aí teve o Tecton, né? E, cara, eu fiquei maravilhada, assim, tanto com a organização, tinha prêmio em dinheiro, que a gente sabe que aqui no Brasil é uma coisa super difícil e que para uma empresa crescer é necessário, você não cresce sem dinheiro, né? Então, aí ainda ganhamos um curso, pudemos conversar ali com a gestão de uma instituição muito bem gerida, né? Então, eu achei tudo muito bem organizado, né? Eu vendo de fora, então, vocês trazendo valor para o ecossistema para quem tá fora também, né? Isso foi muito legal. Mas eu acho que, além da medicina e da inovação e do seu papel de gestão, existe uma Carol por trás, né? E você teve uma história antes da medicina também, né, Carol? Sim. Como é que foi essa história aí? Me conta. Eu me formei mais nova do que os demais, né, no ensino médio. E eu já tinha um desejo de fazer medicina, mas eu não havia passado no vestibular. E minha família, de alguma forma, me entendia como uma pessoa criativa. E aí, minha mãe falou, por que você não vai fazer moda? Nossa, é tão sua cara. E aí, de fato, eu fui fazer moda, né? Quando eu comecei, não foi fácil, porque eu não queria estar naquele ambiente, né? Naquele momento, talvez por um pensamento muito imaturo, eu entendia que, comparadas às graduações, uma tinha um peso mais importante do que a outra, né? O que, com os anos, eu vi que não é verdade. Ambas têm extrema relevância, não só no mercado, mas na vida pessoal dos seus profissionais, né? E aí eu fui fazer moda. Com essa constante insatisfação, eu trabalhei em muitos locais. Porque eu pensava que, é porque eu ainda não estou no lugar certo, né? Então, vou tentar trabalhar com eventos. Logo que eu comecei, foi nesse ramo. Então, eu trabalhei um tempo como assistente no São Paulo Fashion Week. Uau, legal. Depois, assim, eu tive boas experiências nessa graduação, que as pessoas consideravam cargos, empresas de desejo, né? Cargos estagiários. Você fala Fashion Week, eu já quero ir, né? Exato, assim. Naquele momento a moda, ela tinha essa relevância, né? Nacional, não que ela não tenha hoje, mas de alguma forma isso foi naturalizado. Hoje a gente sabe da importância da moda brasileira, sabe da importância dos players, mas naquela época estava no começo dessa crescente. Então trabalhei no São Paulo Fashion Week, aí depois eu trabalhei um tempo na revista Vogue, assessorando o grupo de produção de moda. Você era Anne Hathaway do Diabo Veste Prada. Exatamente, essa mesma. Que não entendia o valor daquilo. Tipo, isso aqui é a mesma coisa, não é? Muito legal, né? Eu particularmente, assim, adoro moda também, né? E eu achei muito legal saber isso da sua história, porque você mencionou um ponto importantíssimo, que é a criatividade. Sim. E sem criatividade a gente não inova, né? Sim. Então, eu vi esse paralelo. Você chegou a terminar a graduação ou não? Faltou 6 meses. Eu ainda trabalhei um pouco mais para desistir com tranquilidade. Digamos assim, né? Não, então tá bom. Então você tá em paz com a sua escolha, né? Eu tô bem em paz. E hoje eu acredito que você ainda tá exercendo sua criatividade de outra forma dentro da área da saúde, né? É isso? Sim. Eu tô errada? Não, sem dúvida. E todas esses locais, né, que eu tive a oportunidade de fazer estágio, eles ditavam tendência e também inovações, né, no ramo
fashion do Brasil. E eu trabalhei num escritório que era uma consultoria de prospecção de tendências, que é a WGSN. A WGSN é uma consultoria internacional. Naquela época, eles faziam só tendências relacionadas à moda e comportamento, mas hoje em dia eles fazem tendências de bem-estar, se arriscam um pouco em saúde, mercado financeiro, bens de consumo em geral. E aí eles tinham muito forte essa consciência de que ser inovador é ser relevante, né? E eu achava aquilo interessantíssimo, mas eu não tinha a capacidade de compreender que eu achava aquilo super interessante, que eu queria trabalhar com inovação, né? Mas chegou um momento que aquilo começou a ficar, a insatisfação, ainda que dentro de locais muito bacanas, estava insustentável. E aí eu consegui passar na graduação de medicina e estou aqui hoje. Legal, não, eu acho que cada um tem seu caminho e seu lugar, Sim. né? E às vezes o nosso caminho é o empreendedorismo também, né? Então, hoje você está dentro de uma instituição, mas você falou que você tem uma startup também? Como é que é essa história? Me conta. O Epitalk, né, ele é uma página no Instagram onde eu e a minha parceira... Eu e a minha parceira Flávia Okama, a gente produz conteúdos revisados e de alguma forma mais simples e claro para pacientes com epilepsia. E nós estamos no momento de desenvolver um MVP para detecção precoce das crises. De forma a ter mais controle, né? Porque assim, hoje o paciente que tem epilepsia, eles têm que fazer um monitoramento das suas crises para reportar ao médico durante as consultas. E isso é muito difícil, primeiro porque muitos têm cuidadores, né? Então é um reporte feito por um terceiro, né? Leigo, normalmente. Leigo. E o mais interessante é que é tudo em papel, né? Assim, alguns anotam em notas do celular, até existem alguns aplicativos, mas naquele momento em que você faz o reporte, né? E às vezes você esquece, enfim. E aí nós estamos nesse percurso aqui do Epitalk, que é interessante que tanto a Flávia quanto eu somos pacientes com epilepsia. Então vocês já têm aquela empatia natural com o paciente, né, naquela crise. E, nossa, também não sabia disso. Eu já tava seguindo vocês no Instagram, desculpa, que, nossa, é tanta coisa acontecendo que hoje em dia, social media, assim, é a última coisa que eu vou prestar atenção, mas você não esqueça de se inscrever no canal agora. Se você tá ouvindo no Spotify, já dá 5 estrelas, porque isso a gente lembra de falar. Exato. Mas é interessante que você falou isso, porque tá lá a página no Instagram, mas vocês, igual a mim no Health Tech Brasil, não explica ali exatamente o que vocês estão fazendo, porque ainda tá em desenvolvimento, né? Então tem essa questão ali. Não pode dar spoiler. Do sigilo também, né? Spoiler a gente dá, mas o sigilo ali do segredo a gente deixa no cantinho até sair, né? Mas eu lembrei da minha professora que eu tive lá no MIT, eu não sei se você conhece ela, Rosalinda... Ixi, Maria, agora eu esqueci o sobrenome dela, depois eu ponho aí por escrito. Mas o nome da empresa dela é Empática. E ela fez, uma engenheira lá do MIT, então você imagina a complexidade do produto dela, né? Mas é muito legal, porque é pra isso. De repente, até pra vocês darem uma olhada, não sei, de repente, representar aqui ou fazer alguma coisa parecida. Que legal, porque ela criou como se fosse um relógio. E aí, ele mede na verdade, a condução elétrica mesmo, né? Nos nervos. Então, ele consegue detectar automaticamente não é aura que chama, né? Como se fosse uma pré-crise ali. Um momento inicial antes da crise começar. Então, o relógio avisa que tá tendo uma movimentação elétrica ali atípica. E antes do paciente convulsionar, ele já toma o remédio e fica tudo bem. A ideia é essa. Esse é o produto da professora que criou o curso que eu fiz, Leading Health Tech Innovation. Isso a gente tem visto muitas empresas desenvolvendo wearables com essa finalidade, porque é um público de pacientes que ficou esquecido por muitos anos, né? Tem o midazolam ali, então tá resolvido. Exato, né? A epilepsia que está sendo
mal gerida pela equipe de saúde, ela traz diversos problemas consigo para o paciente que geram impactos econômicos diretos e indiretos, né? Então, o paciente, ele acaba tendo problemas psiquiátricos, depressão, ansiedade, ele falta muito ao trabalho por conta das crises, então essas abstenções, elas têm um impacto financeiro para ele, para a própria empresa. Então, são inúmeros pontos aqui nessa jornada do cuidado desse paciente que a gente está com o intuito de melhorar. E vocês tendo, assim, acho que qualquer doença crônica, né? Quando você tem a experiência em primeira pessoa, é outra coisa, né? Então, eu, por exemplo, também tenho eu tenho alergia a glúten. Aí eu vejo os pacientes celíacos, eu sinto sua dor. Mas, assim, no caso da epilepsia em específico, eu acho que com certeza, né? É muito mais complicado, porque é uma doença que, se tiver descontrolada, e aí você que vai me falar, pode ser que você ache que tá controlada e em algum momento você vai ter um escape ali. Sem dúvida. Né? Eu fico pensando, assim, nessas situações. Se você estiver dirigindo... E se você estiver operando uma máquina, né? Porque como que você fica nessa situação, assim? Eu acho que deve trazer uma angústia muito grande para o paciente, né? Traz. Inclusive, isso, infelizmente, já aconteceu comigo. Nossa, mãe, isso não era pra trazer um gatilho. Não, tudo bem, tá tudo ótimo agora. Não, mas como que você, né, como paciente ou como médico mesmo, né, lida com essa situação, né, pra poder orientar, assim, não sei, o que você fez nesse dia? Voltei a fazer um acompanhamento decente. Importante. Porque na casa do ferreiro espeta de pau, não é mesmo? Eu deixei de fazer um acompanhamento mais próximo com a equipe de neurologia e após esse fato eu retornei. E o fato é que se até eu que sou... tenho experiência em medicina, que sou estudada, da classe média da população brasileira, passo por isso, imagina os pacientes que são desfavorecidos em todos esses cenários, socioeconômico e tudo mais. Total. Então, não, é uma questão muito importante. Então, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada. Lindo, é uma missão mesmo, né? Quando tiver pronto o produto, a gente volta aqui para divulgar. Me avisa, com certeza, a gente traz aqui no The Health Tech Show. Depois também, se você quiser ir atrás da Empática lá, eu acho que é um benchmark bem legal para vocês darem uma olhada. Eu aprendi muito, assim, com esse case. Ela ensinando, assim, eu acho que nisso talvez você se reconheça também, porque você fez residência, mas não chegou a seguir mestrado, doutorado, essa parte acadêmica, né? Mas a gente, querendo ou não, como médico, na nossa formação, até na residência, a gente tem essa questão da academia, né? Porque você tem que se formar, você tem que fazer TCC, aí na residência você tem que publicar para ser relevante. A gente tem essa cultura, né? Dentro das ciências médicas como um todo. E aí eu lembro que essa professora em específico... também sendo uma engenheira dentro da MIT, abriu a startup dela. Ela tocava muito nesse ponto, assim, como a gente vindo da academia tem a cabeça de um jeito, a gente pensa de um jeito, e quando a gente entra no mercado como empreendedor é outra coisa, né? Então eu acho que pra mim foi muito legal ter aula com ela, porque não é todo empreendedor que tem essa jornada, sai da academia e vai para o empreendedorismo, né? Então, a gente também tem que levar a gente tem que aprender muita coisa ali para conseguir... Na verdade, hoje o meu trabalho é meio que conciliar as duas coisas, né? Sim. Mas mesmo que você faça uma transição total, é muito diferente, né? Por mais que o objetivo seja o mesmo, é inovar, é trazer um produto, é fazer alguma coisa. Mas, assim, na prática, são dois mundos opostos quase, né? E volta àquela questão, né, de quem são as nossas referências, né? Porque quando você está na graduação de medicina, o caminho que você vê é residência, mestrado ou às vezes doutorado direto, dar aula. E aí tocar as suas atividades como docente com o seu consultório, enfim, com a assistência. Total. Mas existem outros caminhos, né? Esse que a gente está trilhando hoje são caminhos possíveis e que, num futuro breve, os alunos vão entender que existem várias oportunidades, não só aquelas pelos quais nos disseram que era possível. Né? Não, com certeza. Eu acho que isso é uma coisa que a própria globalização do jeito que ela está acontecendo já abre a nossa mente para isso, né? Então, a nossa geração aqui, os millennials, a gente ficou muito preso ali ainda em como era antes. E aí, o que está acontecendo agora? Pelo menos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem economia um pouco diferente, então acho que ainda vai demorar mais um pouco. Mas lá nos Estados Unidos, você vê a geração, os millennials, né? Geração X.
morando com os pais, às vezes ainda dependendo de outras pessoas para poder ter uma vida, entre aspas, adulta. E a geração mais nova, que é a Z, já comprando casa. Então, por quê? Porque, na verdade, a geração Z cresceu com o celular na mão e hoje eles já sabem que eles podem fazer um canal no YouTube que vai trazer muito dinheiro, que eles podem lançar um joguinho, ou até jogar um jogo que vai trazer dinheiro. E aí parece que a cabeça dos mais novos já veio, o software veio atualizado. Exato. E eles estão passando na nossa frente, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, né? Eu acho que vai mudar cada vez mais, porque daqui a pouco vão ser eles dando aula. Mas você imagina, quando a geração Z estiver dando aula, quem estiver assistindo, com certeza já vai pensar bem diferente, né? Sem dúvida. Mas eu acho que quando a gente ainda estava na faculdade, ainda tinha muito isso, e provavelmente até hoje, faz pouco tempo que eu me formei, então ainda, com certeza, tá bem parecido, né? Eu me formei em 2014, né, na medicina, e parece que o modo como eu estudei esses 6 anos parece que é do século passado, né? E assim, né? Na verdade, Justamente. Que era tudo tão... E tornava difícil o aprendizado, né? Eu lembro que o primeiro dia de aula, todo mundo foi a uma livraria comprar vários livros, né? Nossa, eu não comprei, pra ser sincera, meus pais não tinham dinheiro pra pagar, eu tinha pra que alugar mesmo, ali, exato, na biblioteca. Pô. Eu fui assídua da biblioteca da faculdade, mas mesmo assim, eu voltava pra casa, às vezes, carregando 4 livros, assim, Mas e a medicina baseada em evidência? Vocês aprendiam a usar o PubMed logo de cara ou não? Demorou Nossa, ainda? imagina, eu acho que eu conheci o PubMed, artigos científicos que a gente sabia ler sozinho, né? Porque artigos científicos sempre existiram, os professores se baseavam nisso, mas era assim, o detentor do conhecimento era o professor e ele mastigava e passava isso, né? Eu só entendi que, eu posso ler eu mesma e ter minhas próprias conclusões do artigo quando eu já estava no internato, né? Então... lá na frente. Isso foi uma coisa boa da minha experiência com a graduação, que eu lembro que no primeiro ano já tinha aula de medicina baseada em evidência, já era sentar no PubMed e aprender a usar Mas já ensinava a gente a ver tudo, metodologia, tudo mais. Então, isso me libertou muito dos livros, porque aí eu já ia direto nos artigos, inclusive até me deu uns problemas com algumas coisas que aí você começa a divertir. Dos professores. Isso também pode trazer problemas, mas assim, eu acho que então de 2014 para 2000 Você se formou em 2014, né? Sim. Eu entrei em 2013. Então, eu acho que nessa troca ali já teve uma mudança, assim, em relação à nossa relação com a internet mesmo, né? E em questão de simulação, como é que era na sua graduação? Você chegou a ter já algum contato com simulação? Tive. Eu estudei numa universidade que tinha um laboratório de simulação realística bem completo, assim. Real, não era digital? Não, real. Físico. Físico, com uns bonecos lá da Sim1. A gente começou a fazer provas práticas. Acho que eu tava no 3º ano. Legal. E isso foi muito importante. É isso que eu ia falar, porque hoje a sede do estudante de medicina e até do residente, do fellow, de todos, na verdade, que estão em treinamento, é pôr a mão na massa. Sim. Né? Porque aí tudo bem, a gente tem um monte de informação na internet, mas a gente sabe que numa turma de medicina, pelo menos metade ali vai querer fazer procedimento, se não mais, né? E mesmo quem não quer, tem que saber drenar um tórax, tem que saber fazer um acesso, alguma coisa tem que saber, né? E aí a gente vê o quê na prática? Que vai para o hospital, o preceptor vai fazer, aí o residente vai fazer, se sobrar um lugarzinho, interno vai fazer alguma coisa naquele rodízio, né? Então eu vejo que essa relação da reestruturação da educação, que foi o que você trouxe, né? Que a gente tá sentado ali na cadeira da mesma forma que era em 1900, em 1800, em, sei lá, 1700. Quanto tempo que é assim? É muito tempo que é assim. E eu vejo que a mudança, ela é não só essa emancipação do aluno, de você poder ir atrás de um artigo e fazer suas próprias pesquisas, tirar suas próprias conclusões, como também tirar um pouco desse lugar passivo de ouvir, ler e tal, e pôr um pouco no lugar ativo também, né? De treinar ali numa simulação, seja digital ou seja real, de repente publicar, já começar a escrever seus próprios artigos, né? Então eu vejo que as novas gerações, elas querem isso, elas querem ativamente aprender, né? A aprendizagem ativa, né? Sim, e a gente tá vendo agora, né, todas essas discussões sobre a reestruturação das diretrizes curriculares da medicina, que
tem que acompanhar esse desejo dos novos estudantes, né? Até porque a diretriz, ela é defasada, assim. A universidade que só segue a diretriz curricular, ela está formando médicos do passado. E esse médico, num mercado que tem cada vez mais médicos, ele vai ser engolido. Então, isso é de extrema importância. Como a gente treina essas pessoas, né? Dentro das suas múltiplas habilidades. Isso é muito importante. Total, não, vai sair o nosso white paper muito em breve. Sim, com a pesquisa por trás da HealthTech. E aí eu vou já dar uma palhinha aqui, um spoiler, como você falou. Tem uma tal de uma teoria, então, dentro da didática, né? Tem uma teoria da carga cognitiva, que eles chamam, que é o quê? E eu acredito, foi isso que eu escrevi no white paper, que isso traz muito do sofrimento dos médicos e estudantes de medicina como um todo. A gente sabe que o sofrimento da nossa classe é muito maior do que da população geral da mesma idade. Você pega os jovens ali de 20 anos que não são médicos e estudantes de medicina e da mesma faixa etária que são, a taxa de ansiedade, depressão, burnout é muito maior. E aí, por quê? Né? Então, vamos atrás do porquê. A tal da teoria da carga cognitiva fala que quando a gente sobrecarrega a memória de curto prazo, a memória de trabalho, você não processa as informações para a memória de longo prazo. Então, se você deixar aqui sobrecarregado, vai ter uma prova, amanhã tem 2 provas. Uma é de clínica médica que vai cair, pneuma, endócrino, cardio e sei lá. E você vai passar a noite inteira estudando. Essa é da manhã, essa é a prova da manhã. E a da tarde é pediatria, que vai cair tudo de novo, mais ali numa cirurgia pediátrica junto. Entendeu? Então, assim, você sobrecarregou tanto a cabeça do estudante no curto prazo, que o que daquilo vai ser transformado para o longo prazo? Né? E aí, por que eu coloquei isso no nosso white paper? Porque uma das coisas que também já foi comprovado pelos outros estudos ali com 3D, que traz essa carga cognitiva maior, é uma coisa que a gente resolve com o produto da HealthTech. Que é o quê? Você está estudando, ou de repente até operando. Hoje, os cirurgiões, vamos supor, aqueles que têm que usar um exame contrastado enquanto eles estão fazendo a cirurgia, que seja uma ortopédica, uma neurocirurgia ou uma cirurgia vascular. Várias especialidades precisam fazer isso. E aí, você olha ali o exame em 2D na tela, e você tem que reconstruir na sua mente como seria aquilo 3D dentro do paciente. Ou o aluno que está estudando as câmeras cardíacas no papel tem que reconstruir um coração 3D. Isso gera uma carga cognitiva grande também. Então, só o fato de você trazer aquele objeto em 3D, pronto. Não tem mais que olhar o livro e ficar imaginando. Então o átrio é aqui, o ventrículo é aqui, vai daqui pra cá. Então... Não, tá aqui na sua mão. É só você virar ali o objeto entendeu? Então a nossa tese tá muito baseada nisso também, né? Eu acho que você estudar como que a gente aprende te ensina a ensinar melhor também, né? Eu acho que é isso que a gente tá tentando resolver com a HealthTech Brasil agora. Então, a gente resolve um problema, também vou dar um spoiler para as pessoas. Tem que falar. Elas vão resolver um problema que tem uma qualidade muito boa, né? Assim, o produto tá muito legal, parabéns. Legal, né? Eu fico lisonjeada, assim, de receber esse feedback. A gente tá recebendo uns feedbacks bem positivos, já tá entrando os beta testers, né? Então, você que tá ouvindo, você tem um Oculus Quest 2, deixa aí o seu e-mail de usuário do Facebook, que eu vou te colocar de beta tester lá para os ouvintes do The HealthTech Show, da primeira temporada. E a gente tá recebendo um feedback bem legal, assim. Eu tô feliz com o resultado que a gente tá colhendo. Mas vamos aproveitar essa pausa, então, e solta a palavra do dia, produção. Então, hoje eu vou deixar você falar, porque a palavra do dia é biodesign. Eu nem sei o que é biodesign. O que é biodesign, Carol? Me conta. Biodesign tem... Se você digita no Google, vai aparecer um montão de imagem de conexão da biologia com o design, né? É o que eu penso, né? Que é o pé da letra, de fato é isso. Mas biodesign também é uma metodologia de inovação voltada para a área da saúde. Essa metodologia ela foi desenvolvida por Stanford há cerca de 22 anos. Foi a primeira metodologia de inovação para a área de saúde do mundo. E eles continuam aplicando isso dentro da universidade. Hoje isso é um fellowship
bem robusto, assim, e ao longo dos últimos anos eles têm feito parcerias globais para promover esse conhecimento para outros países. Então, dentro da metodologia do biodesign, existem 3 fases. A primeira fase é uma imersão clínica, e aí você tenta identificar necessidades não atendidas. E durante essa fase da imersão, não são apenas médicos que estão fazendo esse curso, né? Então, tem médicos, engenheiros, administradores, cientistas de dados da computação. Então, isso traz ali para a imersão clínica novos olhos. Eu acho isso muito importante, fazer um parênteses, que se falta 2, né? Você falou uma só, são 3. Isso. Né? Vou fazer um parênteses, porque essa questão da multidisciplinaridade é uma coisa que eu falo sempre para a nossa equipe. Não se inova sem uma equipe multidisciplinar. E aí, na verdade, eu acho que mais do que isso, é a questão da diversidade, que a gente começou falando das mulheres. Eu tive já algumas experiências de trabalhar em equipes muito diversas, então, étnicas, culturais e tudo mais, e eu vejo que nesses espaços a inovação floresce quase que naturalmente. Sim. Né? E aí, tudo bem, isso é para as ideias. E para executar? Você só executa como equipe multidisciplinar se você não conseguir sentar e conversar com o engenheiro, e o engenheiro sentar e conversar com o médico, o produto não vai sair. Simples assim. Não vai sair. E aí eu acho isso muito legal, que eu ouvi você falando em outros podcasts também, sobre essa questão de quebrar o status quo da medicina. Eu sou filha de médico, então eu estava muito acostumada. Todos os eventos da minha vida eram relacionados à medicina, seja porque as minhas férias escolares eram o congresso médico do meu pai. Então a gente ia lá para Bahia, sei lá, para um resort onde estava tendo o evento, né? E eu encontrava os filhos de outros médicos e a gente sentava na hora do almoço da janta, era só medicina. Ou seja, aqui também, trabalho, vai na cirurgia, acompanha aqui, vem no hospital. Vamos sair à noite, vamos. Quem que é o amigo? Médico. Então senta na mesa, só fala de medicina. E é até uma piada entre a gente, né? Às vezes tem uma esposa que não é médica, às vezes tem uns filhos mais velhos adultos também que não são médicos. E eles cutucam a gente, né? Sim. Como assim? Vocês só estão falando de medicina? Não tem outro assunto? Né? Então, eu acho que isso é muito legal também da gente, da inovação, que acaba quebrando um pouco isso. Você é obrigado a trabalhar com as outras disciplinas, senão não sai. Né? Eu acho que isso é um ponto muito importante. E fazendo a comunicação ser efetiva, né? Exato. Porque também não adianta só trabalhar e a gente levar da medicina a hierarquia que a gente conhece, né? Total. Então, aqui nesse grupo de trabalho, no biodesign, todos têm o mesmo peso, o mesmo valor. Legal. Na primeira fase, que é a identificação de necessidades, talvez o médico tenha mais capacidades, porque ele foi treinado para isso, né? Mais habilidades. Mas quando a gente passa para uma segunda fase, que é a invenção de soluções para aquelas necessidades, aí o cientista da computação, o cientista de dados, o engenheiro, eles têm mais habilidades. Com certeza. E aí, então, aqui eles conseguem apoiar melhor a execução do projeto. E a última fase é legal. Então, a gente identificou uma necessidade, criou uma solução. E como que a gente vai botar essa inovação no mercado? Então, essa última fase é a implementação. E aí tem bastante conceitos de propriedade intelectual e patentes, fundamentos do mercado, como que a gente vai atrás de investimentos, e nessa parte o administrador é de extrema necessidade, né? Total. Então, as equipes, elas são bem diversas. O programa como um todo é muito divertido, principalmente para a gente que é médico, tá acostumado lá numa rotina que ao fim ela é meio robotizada às vezes, né? Então, abre bem a cabeça, assim. Tive a oportunidade de fazer essa especialização. É engraçado que esse caminho todo, ele começa ouvindo um podcast. Porque eu já queria trabalhar com inovação lá em 2020, né? Só que eu não sabia como que eu fazia esse movimento. E eu estava ouvindo um podcast que estavam entrevistando uma pessoa que hoje é o meu chefe, Dr. Rodrigo Demarque. Legal. E quando ele começou a falar do biodesign, parece que foi uma epifania, assim. Tipo, é isso que eu quero fazer. E aí, eu fui procurá-lo no LinkedIn
descobri que ele trabalhava na mesma instituição que eu, mas ele ainda não era o diretor de inovação. Uhum. E aí troquei uns e-mails com ele e tal, ele me contou do programa. Falei, então eu vou fazer isso mesmo. Na próxima rodada de seleção dos candidatos, eu vou me candidatar. Você entrou pelo Einstein para ir para Stanford, é isso? Não. Eu já estava trabalhando no Einstein na assistência, e aí eu comecei a ir atrás do curso. Entendi. Porque vocês têm o biodesign, né? Eu lembro do congresso, eles comentaram algumas vezes. Mas então você não chegou aí pra Califórnia? Eu fui depois Como que foi? Agora eu quero entender. Isso, então, lá em 2020, eu pensei, tá, então eu quero fazer isso e abrir uma rodada de seleção no ano seguinte, 2021. E aí, só tirar as dúvidas aqui agora, que você descobriu pelo podcast, quem sabe alguém também vai atrás, né? Pra esse processo seletivo, você tem que estar dentro da instituição ou pode vir alguém de fora? Para o processo seletivo para estudar em Stanford, você não precisa já ser aluno de Stanford, eles aceitam candidatos do mundo inteiro. Legal. E esse programa, que é o Biodesign Fellowship, ele abre as inscrições em maio, normalmente, né? Então, esse momento da epifania foi lá em outubro de 2020, e em maio de 2021 eu me inscrevi para esse programa, não passei. Tá. Por uma questão de não ter chegado a carta do TOEFL a tempo para Stanford. Um parênteses importante também, olha, a gente que é estrangeira, né, mesmo você tendo inglês fluente, eu acho que hoje, você já tendo um diploma de Stanford, eu tendo um do MIT, isso fica um pouco mais simples. Mas eu vou te falar que várias oportunidades, assim, eu só consegui agarrar porque tava tudo em dia. Tanto questão de visto, quanto a questão de TOEFL. Então, assim, eu nem sei quando eu vou viajar de novo, mas tá tudo certo, porque a gente sabe que... É de extrema importância. Se aparece uma oportunidade e você não tá com aquilo tudo pronto... E é muito documento, né? Pra você ir pra fora é um monte de coisa. E aí, uma outra pergunta... Vou deixar você terminar a história. Eu sou curiosa, eu quero ir perguntando. Dá o nome de fellow, né? A gente na medicina, quando a gente chama fellow, já é aquela última especialização, você já passou por várias. Tem esses pré-requisitos? Você tem que ter uma graduação, uma pós-graduação, você lembra? Você tem que ter uma graduação concluída, mas você não é obrigado a ter uma pós-graduação. Tá, não. Legal. E como esse é um programa que eles aceitam pessoas de outros países, né? Tem que ser uma instituição reconhecida pelos Estados Unidos. Tá, né? legal. Que aí essas são as duas questões importantes. Então, ter um TOEFL ou alguma outra certificação de fluência do inglês e ter estudado numa universidade que é reconhecida. Legal. E aí, bom, não chegou a carta a tempo do TOEFL para eles, aí eu fui eliminada antes de passar pela entrevista, né? Mas eu pensei, então não era para ser. Só que aí na semana seguinte abriu o mesmo processo para Singapura. Singapura é um parceiro importante do Stanford Biodesign e eles têm esse programa igualzinho. E aí eu fui e me inscrevi para Singapura. E não passei. Ai, meu Deus, quanta decepção. Mas assim, olha, esse processo de não passar em Singapura foi muito interessante, porque aí você manda umas cartas, né, de motivação, de recomendação, passa pela entrevista e aí eles te dão uma negativa tão polida que quase eu pedi desculpa pra eles, sabe? Assim, desculpa por não ter passado. Sim. Eu sei bem como é isso, porque esse universo de startup a gente participa de hackathon no mundo inteiro, né? E mesmo lá no Texas também sentia muito isso. Aqui no Brasil, às vezes, a gente tem uma comunicação bem direta, né? E bem informal também, né? E aí, às vezes, você vai para outros países e é tudo bem assim. E você fala, nossa, meu Deus, mas será que... Eu tinha o maior medo de ligar para paciente lá, porque eu falava, meu, será que eu vou falar alguma coisa errada no lugar errado? Ferrou, né? Tipo... Porque a gente tá acostumado com a nossa, né? Sim, a nossa cultura, né? Da medicina. Não, aqui, às vezes, você não passa nas coisas, você nem fica sabendo. Você fica sabendo que todo mundo passou e você nem foi comunicado. Pois é. Bom, aí passou mais um tempo, aí surgiu uma nova oportunidade, mas esse era um outro programa que Stanford tinha, que é para a formação de docentes em países que queiram implementar a metodologia, né? O Brasil, na verdade, a América Latina não tinha nenhuma instituição que era autorizada a replicar a metodologia de Stanford, né?
Vale lembrar aqui que o Dr. Rodrigo Demarque foi o primeiro brasileiro a ter essa certificação por Stanford em 2017, e eu fui a segunda médica. Legal, parabéns. Obrigada, em 2022. E aí, com isso em mãos, e era um sonho dele trazer este programa para o Brasil, estávamos numa boa instituição, então... faca o queijo na mão. Deu certo. Então, hoje dá para fazer esse programa agora. Pelo Einstein. Sim, então nós abrimos as inscrições no final de dezembro. Foram 40 dias de período de inscrição. Tivemos uma busca importante, até fiquei bem surpresa, porque é uma metodologia de inovação que as pessoas ainda não conhecem, né? Mas a busca foi bem bacana, os candidatos passaram por 2 fases e agora temos 8 alunos conosco. Legal, e eles são mais estudantes de medicina, assim, médico? Não, você já tem que ser graduado, né? Então, estudante não, mas... tem que ser graduado, aí para os médicos tem que ter graduação e residência médica, e para os demais profissionais, 3 anos de experiência no mercado, porque quando você compara com os anos que um médico faz de residência, é a mesma... ao mesmo tempo. Nós temos 4 médicos, 2 engenheiros, um cientista da computação e uma administradora em saúde. É uma equipe bem diversa, eles são ótimos. Perfeito, vai sair uma empresa daí, com certeza. Tem 2, porque eles estão trabalhando em 2 grupos. Muito legal. Não, muito bem. Eu acho que essas metodologias, elas são muito importantes, né? Essa semana... Passou umas semanas aí, não foi semana passada, mas foi recente. Eu tava conversando com alunos de uma outra instituição também, aqui de São Paulo. E eles estão abrindo uma liga de inovação e empreendedorismo. Como eu não falei com eles antes, eu não vou citar nomes, mas eu acho que não teria problema, mas deixa quieto, eu vou deixar abaixo. Depois vocês comentam aí, se estão ouvindo o podcast, ó, se querem falar quem eu sou, vocês deixem comentário aí. E aí eu comecei a falar um monte de coisa. Eles estão, acho que no 2º, 3º ano da faculdade de medicina. Calma, a gente não tá entendendo. Aí eu, não, tudo bem, então vamos começar. Vocês sabem o que é um modelo de negócios Canvas? Vocês já viram? Não, nem sei o que é. Eu falei, vixe, então vai ter que começar muito lá de trás mesmo, né? Porque aí a gente começa a trilhar o caminho e a gente perde a noção de tudo que a gente já aprendeu no meio do caminho, né? Então eu vejo que tem realmente essas metodologias, seja o biodesign, que eu não tô tão a par, assim, eu acho que de tudo que eu já estudei, assim, formalmente, design thinking chega a ser o mais parecido ali com o que você comentou, né? Mas eu uso muito ali a metodologia ágil mesmo, assim, pra mim é aquele startup enxuta é meu dia a dia, é pegar, testar e refazer, é a minha vida, e é nisso que eu trabalho, assim, no meio do caminho surge um copyright, surge um direito autoral, aí você vai lá, patentei e continua, segue o baile, vamos fazer. E nisso, claro, às vezes, né, tem que parar um pouco, tem os momentos de parar também e pensar, né, Sim. que é a fase de reestruturar. Mas eu vejo que essa metodologia ágil é o que dá vantagem pra gente no mercado, então eu gosto muito de seguir esse caminho. Mas a gente sabe que tem várias metodologias que são importantes, e assim, o básico todo mundo tem que saber. Sim, que é essa questão totalmente. Ali de um basicão do modelo de negócios, um basicão de como você transforma uma ideia em um produto, né? Então eu acho que, independente da metodologia que você use, alguma teoria por trás ali tem que ter, senão a ideia nunca vira um produto e um produto nunca vira uma empresa. Sim. Né? É um caminho muito lógico que tem que ser seguido para você conseguir completar todas as fases e ser bem sucedido nisso, né? Super, eu acho que as pessoas, quando pensam inovação, acham que é arte livre, né? Total. Não é arte livre. Sim, a metodologia, ela vem para controlar esse caos, que é normal, né? No momento em que você tá tendo ali exercendo, sua criatividade no brainstorming, na ideação, e ele te dá um caminho que deve ser seguido. Estruturado, né? Exato. Não, porque eu vejo que, às vezes, colegas que estão no caminho tradicional da medicina, né? Olha e falam, nossa, que sorte. Eu falo, gente, sorte, vocês não têm noção. Sim. E aí, isso é muito importante, né? Já me falaram a mesma coisa, assim, nossa, mas que sorte, né? Tem um ponto de sorte. Com certeza. Mas a sorte encontrou a gente trabalhando, né? Preparado, exatamente. Então, a oportunidade não é só isso, aparece. Se você puder agarrá-la, né? Aí, de repente, a sorte de aparecer no momento certo, beleza. Mas, assim, se aparecer e você não tiver preparado para aquilo, vai passar e passou, Sim. né? Então, eu acho muito legal isso, até que você comentou do inglês também, é uma outra questão que é muito importante.
Então, hoje eu vejo que para trabalhar com tecnologia e não saber inglês é uma barreira de entrada gigantesca, né? Inclusive, colegas que eu tenho de startups de outros segmentos, às vezes as pessoas vêm me falar, nossa, tô aprendendo inglês agora. Tipo assim, se eu já soubesse inglês, eu tava em outro lugar. E a mesma coisa comigo, né? Graças a Deus eu aprendi inglês cedo, mas assim, a gente já tem beta tester internacional. Tem gente na Califórnia que tá usando o produto. E assim, pra mim, não tem problema nenhum entrar lá online, não tô nem vendo a boca do cara, mas como você já tá acostumado a ouvir, tá lá, tô ouvindo, tô conversando normalmente, como se fosse português. E isso abre muitas portas para você poder inovar, né? Porque seja o inglês, seja outra língua, você conseguir se comunicar com pessoas que vivem outras experiências, moram em outros lugares, abre a sua cabeça para trazer uma experiência diferente pro processo ou pro produto que você tá querendo inovar, né? E eu acho que isso é legal falar também, que a inovação não é só você criar uma nova tecnologia do zero. Você não precisa ser um inventor para inovar, né? Você pode, na verdade, inovar um processo, inovar uma metodologia, inovar um jeito de se tratar, um jeito de acompanhar o paciente. Então, você pode inovar em 1000 formas diferentes, né? E às vezes a gente fala de inovação, as pessoas pensam em tecnologia logo de cara, e não é bem isso, né? Faz essa associação, né? E acho que justamente porque fazem essa associação e porque tem poucas mulheres em cargos de tecnologia, que consequentemente tem menos mulheres em cargos de inovação. Total, então, pode ser. Apesar dessa associação ser comum, não é pré-requisito. Né? Total. Porque com tecnologia, querendo ou não, fica mais fácil de inovar, né? Porque você tem uma tecnologia nova, querendo ou não, ela já é disruptiva. E aí tem muito essa questão dentro do conceito. Não sei, no biodesign vocês falam de disrupção, assim, ou não? Sim. Vocês mencionam isso, né? Porque você criar uma tecnologia que nunca existiu antes. Então, aí trazendo para inovação tecnológica, que é a minha praia aqui, né? Tô trazendo um laboratório de simulação para a realidade virtual. Já existe? Existe, não é uma coisa que é inédita, nunca ninguém fez. Mas, assim, não é o padrão. O padrão é o laboratório de simulação serem com bonecos físicos reais. Então, para você fazer essa disrupção no mercado, ou seja, chegar para uma escola e falar assim, tudo bem, o seu laboratório de simulação tá muito legal, mas tá faltando isso, que vai mudar tudo. Existe um trabalho ali, inclusive o podcast é para isso. Conscientizar. Né? Exato. Tem toda uma teoria de como que você vai fazer essa disrupção acontecer e ser bem sucedido em cima dela. Porque se chegar com um negócio que nunca existiu antes e querer que todo mundo compre a ideia, ou que seja o produto pronto, não é bem assim que funciona, né? Sim. Então, existe uma teoria por trás e eu acho que pelo que você falou, o biodesign tá muito nisso, né? Então, é como que você transforma uma ideia em um produto que será desejado pelas pessoas, né? Eu acho que é mais ou menos isso que eu entendi da sua fala. Não é exatamente isso mesmo. Legal. Não, muito bom. E aí, então, trazendo pra questão de novo do protagonismo feminino, né? Que eu acho que esse é um assunto que a gente mais consegue falar ali até a noite inteira sem dar muito spoiler, né? Tomara que os ouvintes tenham tempo. Então, pra deixar a gente falando aqui. Não, porque me chamou a atenção quando você falou que a gente não tá acostumado a ver mulheres na tecnologia, e é verdade. Principalmente aqui no Brasil, né? Porque eu vejo que fora do Brasil, existem alguns países que já têm essa preocupação de colocar, por exemplo, aula de programação no ensino fundamental. Se a gente tivesse isso, nossa, minha vida seria tão mais fácil. Juro por Deus. Porque hoje um dos maiores problemas das startups é você achar o profissional capacitado, né? E aí, aqui dentro da nossa realidade ainda no Brasil, se eu for contratar um desenvolvedor em dólar, vai ser difícil para mim, porque eu recebo em reais, né? Sim. Então, a gente fica um pouco mais restrito no mercado da América Latina, sabe que tem essa dificuldade, porque as pessoas não aprendem a programar. Mesmo quem aprende, às vezes não tem uma educação formal. Então, hoje, na Health Tech Brasil, a gente tem essa preocupação com a pesquisa, e quando a gente tem que apresentar algum projeto de pesquisa e o desenvolvedor não tem uma formação formal, igual você falou, para entrar no biodesign do Einstein, eu teria que ter residência, eu já não ia entrar, né? Sim. Então, a mesma coisa o programador. Se ele não fez uma faculdade de ciência da computação, talvez ele não vai conseguir uma oportunidade ali. E hoje é o cenário que a gente tem aqui no Brasil. Mas você veio de um outro mercado, que é o diametralmente oposto. Lá na moda é o contrário, né? Eu imagino que os homens tenham um pouco esse problema de tipo, nossa, será que eu vou conseguir me destacar aqui ou não? Eu tô errado, não sei. Não, e a faculdade era majoritariamente
composta por mulheres, os cargos, né? Trabalhei assim, eu não consigo nem me lembrar um homem que eu trabalhei, né? Então, isso... Um homem, assim, chefe ou igual em todas... Ah, tá. Mas, assim, na graduação tinha alguns poucos, mas uma maioria... E nos estágios chiques, na Vogue, tinha alguém com você lá? Então, não me lembro, você acredita? Acredito. No São Paulo Fashion Week eu me lembro de alguns exercendo cargos semelhantes, mas que não eram da mesma universidade que eu. Mas o ramo da moda é feito por mulheres, mantido por mulheres, né? Então ele é o mercado que mais emprega mulheres no mundo todo. Caramba, eu não sabia. Legal. E fazer um corte dessa fala ali, ó. Isso é muito importante, porque o Brasil, ele detém toda a cadeia de produção da moda. Então, ele produz desde o algodão até a tecelagem, a costura e a marca final de sucesso, né? É um dos poucos países que faz essa linha completa do ramo da moda. E, então... trabalhar com tantas mulheres me inspirou de alguma forma. E quando eu estava na medicina e queria trabalhar com inovação e não tinha mulheres, aí isso dava um porque você já veio né? de um outro cenário. Então, eu imagino que essa diferença fique ainda mais aparente, né? Porque o jeito que a gente observa o mundo tem muito a ver com as experiências prévias que a gente teve, né? E aí, isso que você falou, a moda, então, ela foi feita por mulheres para mulheres. A tecnologia é quase que a mesma coisa, só que é o oposto, né? Foi feito por homens, para homens. E aí, eu lembrei do que você falou, às vezes, assim, então, numa turma de graduação, tem alguns meninos ali, poucos. Esses homens que conseguiram entrar na moda e falar, não, vou fazer, é isso que eu quero e tal, eles têm que passar por várias barreiras de preconceito também. Assim como a gente. Então, é engraçado. O segundo episódio do The Health Tech Show, eu trouxe o meu melhor amigo, que é um gamer, assim, ferrado. Um ótimo clínico. O cara é genial. E aí, eu trouxe ele aqui pra gente falar de realidade virtual e medicina, lógico, né? Depois até convido você a assistir, o pessoal que tá ouvindo. Dr. Murilo Vasquez. E foi muito engraçado durante minha faculdade, porque no terceiro ano tinha a matéria eletiva. E tinham duas opções. Ou fazia Libras, para conversar com um surdo-mudo, né? Os pacientes que têm dificuldade ali auditiva. Ou fazia informática. E eu queria fazer informática. Eu já sabia que eu queria fazer informática. Mas todo mundo ia fazer Libras. E era assim, todo ano era assim, tipo, 10 pessoas fazem informática e 90 fazem Libras, né? E aí, eu lembro que todas as minhas amigas na época iam fazer Libras. Eu falei, então tá bom, então eu vou fazer Libras, porque eu ia ficar fazendo informática sozinha. Eu nem sabia quem ia fazer informática. Resumo da ópera. Foram, de novo, como todos os anos, só 10 alunos ali fazer informática. Tinha uma menina, que aí eu perguntei pra ele no podcast, eu nem sabia que tinha uma, porque eu achava que era só homem mesmo. Só que no último ano, quando a gente faz os grupos do internato, o meu grupo eram esses 10 meninos da informática. Então, tipo assim, eu fui caminhando, e mesmo eu não tendo feito informática, eu acabei com aquela galera que era quem tava lá, entendeu? Então, eu acho que tem muito isso, né? A gente ir superando a barreira. E aí, é um processo de autoconhecimento também, né? Talvez se eu fosse mais madura na época, eu ia falar, tudo bem que minhas amigas não vão fazer, eu vou fazer mesmo assim, porque é o que eu quero. E já ia conhecer meus amigos antes até do que, né? Mas essa superação das barreiras é muito, muito interessante. E aí, acho que pros dois gêneros, né? Mas a gente sabe que a moda, ela é um ponto fora da curva, uma indústria completamente fora da curva. Porque se você for ver todas as outras, provavelmente tem mais homens em cargos de liderança do que mulheres, né? E aí eu não trouxe dados, mas é uma coisa quase que visível. E quanto menos mulheres têm cargos de tecnologia, menos decisões serão tomadas visando o nosso bem-estar, os nossos desejos, né? Eu assisti um documentário recente que se chama Inovar é um Parto. Não sei se vocês já assistiram, super indico. Quero ver já. Tá no YouTube, Inovar é um Parto. Fala sobre a jornada de inovação e empreendedorismo de diversas mulheres, assim, algumas que deram certo, outras não, mas o pano de fundo aqui disso precisa ter coragem para seguir esse caminho que não tem outras tantas mulheres, e ele precisa ser feito, porque essa distância que as mulheres têm da tecnologia não está indo no mesmo caminho que a gente está buscando de equidade, de trabalho justo, tudo Total. mais. Eu vou fazer um parênteses aqui, então, que a gente está quase terminando, mas eu acho legal
puxar a sardinha para uma tecnologia que eu estou observando que vai ser crucial nessa questão de democracia mesmo, entre os gêneros, entre as classes, entre vários poderes ali de voz e de decisão que hoje não são descentralizados, que é a blockchain, né? Então, hoje eu faço parte de um grupo de mulheres, né, que empreendem com blockchain de alguma forma ali. E dali saíram muitas oportunidades para mim. Inclusive, eu cheguei nesse produtor aqui, onde a gente faz o The Health Tech Show, através de uma outra host, a Sabrina Oliva, do Cryptalk. A gente se conheceu nesse grupo. E ela me chamou para falar no podcast, eu vim aqui, aí depois acabei abrindo, tal. Mas assim, surgiram muitas oportunidades dali. E a blockchain, ela é uma tecnologia que ela te permite fazer coisas, às vezes em sigilo, né? Porque aí você só vai ter a sua chave, aí você libera o que você quer e tal. Mas ao mesmo tempo que é em sigilo, uma vez que a informação tá lá na rede, qualquer um pode acessar. E você tem como fazer uma governança descentralizada dentro daquela tecnologia, né? Que é o plano de fundo de vários novos modelos de negócio que estão surgindo. E aí eu achei muito legal que teve a Ethereum Rio, agora mês passado, e eu fui lá, não consegui participar do hackathon, porque eu tinha que voltar para gravar aqui, mas as meninas desse grupo se reuniram e elas usaram a tecnologia de blockchain para criar um aplicativo para as mulheres anonimamente fazerem as denúncias que a gente não faz, de assédio, de, sei lá, alguma violência específica de gênero. E aí elas colocaram vários pormenores, eu não lembro o nome do projeto delas, depois eu vou deixar o link aqui também. Eu deixo por escrito. Mas achei tão legal, porque assim, elas estão usando a tecnologia a favor da desigualdade a favor da igualdade de gênero, né? Então, assim, para tapar um buraco que, na verdade, foi feito. E, assim, eu achei isso muito disruptivo, porque a tecnologia não é vista como nosso lugar. Então, elas pegaram um lugar que não é visto como nosso e fizeram ser só nosso. Tipo assim, de mulheres para mulheres. E esse é o objetivo. E a tecnologia da blockchain, ela permite isso, né? Então, ela permite você criar uma estrutura de governança que, às vezes, você nem vai saber se é um homem ou uma mulher que tá por trás daquela chave. Isso é só uma chave, importante, né? Eu acho que mais do que várias violências de gênero que a gente passa ali diariamente, na verdade, ter essa igualdade mesmo, né? Entre os tomadores de decisão, entre, enfim, as hierarquias mesmo, né? E a gente sabe que na prática ainda não é assim, mas estamos caminhando nesse sentido. Sim. Hoje já é uma vitória, né? Então, eu queria te agradecer, Carol, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Se você quiser deixar mais um recado ali, uma mensagem inspiradora. Agora você já deixou a dica de livro, né? Do filme, desculpa. Inovar é um Parto, que eu já quero assistir. E tem mais alguma coisa que quer deixar um recado pra audiência ali? Esse documentário, ele tem... as histórias são muito impactantes, né? E as frases que eles vão usando para conectar uma história na outra também são muito impactantes. Aí, bem no começo, o documentário fala que a coragem mora na borda do medo. E é isso, a gente está nesse momento de estar nessa borda e ter coragem para inovar e empreender em tecnologia. Então, acho que é isso. Perfeito, não, maravilha. Eu acho que às vezes, o que é apontado para nós como uma vulnerabilidade pode ser a nossa força, né? Exato. E aí eu acho que é essa mudança de perspectiva que é tão importante para a mulherada poder ultrapassar essa borda do medo e ter um pouquinho de coragem, né? E aí, então, quem quiser se inspirar, sigam a doutora Carol ali no LinkedIn, Instagram, como é que é? Qual que você usa mais? Eu só uso o LinkedIn. Então vai ter que ser no LinkedIn. E o Instagram é do Epitalk, isso, @Epitalk. Então, se você ali tem algum problema com pacientes que têm epilepsia, ou você mesmo é um paciente epilético, já vai lá. Pode falar epilético ou não? Fala pessoa com epilepsia. Aí, ó, gente, politicamente correto. Eu não sei, eu não quero estigmatizar ninguém. Eu tô com a doutora Carol aqui que vai falar. Não, mas é importante fazer essas reflexões. Sim, a gente usa, né, de diversos termos que estão se adaptando para esse momento atual. Porque, assim, às vezes você não tem um problema com aquilo, e aí você não sente que aquilo é agressivo. Exato. Porém, quando você está naquela situação, de repente, né, alguém falar alguma coisa já, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer
pessoas que têm o lugar de fala para poder falar se é errado ou não, né? Então, você acabou de falar que é errado, é melhor falar pessoas que têm epilepsia, tá ótimo. Daqui pra frente é só assim que eu vou falar. E é importante trazer essa discussão pra mesa. Então, muito obrigada, Carol. Obrigada a você. E obrigada, audiência ali. Não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos que gostam de saúde digital, porque hoje entrevistamos uma musa da saúde digital. E até a próxima, pessoal. Muito obrigada.